Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da queda no mercado de criptomoedas que aconteceu no dia de ontem, né? E eu gostaria aqui de colocar algumas coisas sobre isso, né? Sobre esse dia, essa quarta-feira vermelha, né? Do dia 19 de maio, para que a gente possa refletir um pouquinho, né? Sobre essa ocorrência. Me interessa muito, né? Analisar os movimentos da China. E muitas vezes a gente não percebe, né, que a China é um grande player, talvez um dos maiores, né, e que tem jogadas que acabam influenciando o restante do planeta. E aí, né, aconteceu da China no dia 18 de maio não só divulgar que iria começar, né, a atuar com seu yuan digital, né, mas que também iria começar a proibir, não é, as trocas de criptomoeda em certos bancos. As criptomoedas já estavam proibidas na China, né? Só que agora eles criaram uma regulação a mais, né? De forma que as pessoas não pudessem mais fazer a troca, né, das criptomoedas em dinheiro. Então isso inviabiliza, né? Muitos libertários falam, não tem como você controlar as criptomoedas, né? Só que se você não pode trocá-las por dinheiro, né? O que que você vai fazer com elas? Então essa é uma atitude que os chineses tomaram que realmente pode ter configurado o que aconteceu, né, no dia 19, na quarta-feira vermelha, agora na queda acentuada das criptomoedas, né? Algumas pessoas não levam isso muito a sério. E aí, né, se vocês forem verificar as publicações de ontem aí, né, nos blogs que analisam a questão dos criptoativos, né, muitas piadas, né, existiam, né? Então a piada era, ó, todo ano a China fala que vai regulamentar ainda mais as criptos. Esse ano não seria diferente. Então, né, era tido assim, eu vi poucas pessoas, né, levando a sério isso. Alguns poucos, né, comentaristas que realmente entendem, né, como é o processo da China, né? E é interessante ver que muitos libertários, né, olham a China assim, até com alguma lógica assim, né? É muito estranho isso, é muito estranho, né, dar algum crédito, né? E achar que a China pode, né, de alguma maneira conviver. Então ela deu um passo a mais agora no controle, né? A partir da criação do yuan digital, né? Que ainda para piorar vai ter data de validade, então as pessoas nem vão poder guardá-lo, né? E por outro lado, ela acaba então dificultando que as pessoas que tenham criptomoedas na China possam, né, fazer a troca delas por dinheiro. Então isso é algo que vai matando, né, a possibilidade de alguém ter interesse em manter as criptomoedas. E o que a gente viu hoje, logo pela manhã já saiu aqui uma reportagem, né, do Financial Times sobre esse assunto, né? Bitcoin gira em termos de repressão regulatória. Mercado de ativos digitais sob intensa pressão após China alertar sobre o uso das criptomoedas. E isso já saiu de manhã, né? E aí vejam, né, tudo que aconteceu durante o dia. O governo chinês, incluindo seu Banco Central, tem procurado limitar o uso de criptomoedas nos últimos anos. Isso, nos últimos anos, mas agora, né, impedindo que os bancos façam a conversão, né, que as pessoas possam fazer, né, a conversão nos bancos. Então aqui já está, né, bem caracterizado um dos fatores, né, existem outros. Né, as especulações dizem, é o Elon Musk de novo, né, atuando, né, mas dessa vez ele fez o possível para evitar isso, né. É a questão dos impostos nos Estados Unidos, né? Toda vez que as pessoas vão pagar impostos, elas vendem criptomoedas para, né, para poder pagar os impostos. Tá, mas, né? Será que precisaria ter uma queda tão grande assim, né? Então, assim, a gente começa a olhar e aí sobra, né, a hipótese. China, né? Não sobra muita coisa para a gente observar. O Tether, né? O problema do Tether, né? Da falaciosa reserva, né? Do Tether, né? O Tether, já dissíamos isso lá atrás, né? Se eu confiar que essa criptomoeda tivesse, né, um fundamento, né? 58 bilhões emitidos com 3% efetivos de reserva guardado, né? Até que ponto isso aí não é geração de especulação e inflação no Bitcoin, né?
não sabe, né? Até para dizer que já dizia isso lá atrás, né? Ah, não existe inflação no Bitcoin. Calma lá, né? A partir do momento que você pode emitir uma criptomoeda que ela, né, pode ser utilizada para trocar por Bitcoin e você emite ela de uma maneira que você não tem que ter, né, o efetivo suporte a ela, você só tenha 3% de reservas reais, isso não é criar, né, inflação no Bitcoin? Né? Então, essa é uma parte bem hipócrita, né, que tem aí uns influenciadores aí bem de peso, né, os maximalistas de Bitcoin que ficam bem quietinhos nessa hora. Pois bem, e aí, né, pessoal, o resultado é esse, né, o resultado foi essa baixa aí, né, que já vem se acentuando há alguns dias e que no dia 19 deu esse pico aqui de queda, né. Já recuperou, né, mas na verdade recuperou porque as baleias entraram comprando, né, os metacapitalistas aí, os fundos de investimentos, investidores institucionais, né, colocando aí toda a sua grana para concentrar, né, o Bitcoin cada vez mais na mão de poucos. Então, mais um aspecto aqui de crítica, né, que é o problema da descentralização, mais, né, descentralização da moeda, mais concentração na mão de alguns. Então, mais um problema aqui a ser enfrentado e uma hora, né, quem lida com esses assuntos vai ter que discutir isso, não tem jeito, né? Libertários que fecham o olho para isso também, né, tenho minhas dúvidas se são libertários. E para fechar o vídeo, né, que é muito menos de uma análise técnica do porquê que caiu, não caiu, né? A minha aposta é fortemente no papel da China, né? As outras questões, Elon Musk já estava aí falando coisas antes. A questão do pagamento de impostos, né? Não sei se tem esse efeito, né, até porque os Estados Unidos está imprimindo dinheiro a rolê, então não sei se tem esse efeito. Então eu acho que o que sobra é isso, né? E o Tether também já está aí, né, inflacionando o Bitcoin aí faz tempo. Então o que sobra é a questão da China mesmo, né? Se a gente fosse pensar, o que pode ter influenciado realmente essa queda é o povo chinês simplesmente ser obrigado a começar a vender os ativos que eles têm, né? Infelizmente é isso, né? E aí, claro, a gente tem umas informações interessantes aqui que eu queria fechar para a gente, né, ficar acompanhando quais são os próximos passos, né? E aí vamos ver se isso era só pontual, se era só pontual, né? Aí a gente pode talvez atribuir a questão dos impostos, talvez. Mas será que era só pontual? Se foi só pontual, né, pode ter sido essa questão dos impostos, a questão da apresentação do relatório do Tether, né, para a promotoria de Nova York. Bom, que está investigando, né, o que, que eles estão fazendo aí, emitindo esse monte de dinheiro sem lastro. E, né, mas a aposta que eu faço ainda é na questão dos chineses, e se for a questão dos chineses, nós ainda vamos ter, né, ainda um processo ainda de baixa, né, uma contínua, porque as pessoas ainda vão ter que vender mais e mais ativos, todos que estão na mão dos chineses. As baleias vão comprar, quanto vão comprar, né, vão conseguir segurar essa barra, né, vão ter aporte para tudo isso, né, nós vamos ter que ver. Agora, claro, né, se a gente for observar, né, e eu vi um gráfico interessante que eu achei aqui no newsbtc.com, é que não houve um excesso de volume aqui, né, pessoal? Se a gente comparar aqui com o que aconteceu lá no começo da pandemia, né, quando houve aquele excesso, né, de venda, comparar aqui, né, com o que aconteceu, né, na última aqui em janeiro, na última venda, né, e com o que aconteceu agora, se a gente for tentar observar, né, não houve tanto volume de vendas hoje, né? Então é uma coisa bem interessante se pensar o que está acontecendo no mercado, né? Será que é manipulação? Será que não é? E aí, né, vocês forem dar uma revisitada, aqui até tá alguns locais que eu frequento aqui para ver informações internacionais, né, sobre os assuntos. E se vocês forem dar uma frequentada aí, vocês vão ver, né, uma opinião aqui de aqui um analista de Bitcoin, né, o Tony Spirolotro, que ele fala parábola quebrada, né? Porque a correção do Bitcoin pode ir muito mais longe, né? E ele já começa até a questionar se a gente não vai chegar lá nos 15 mil dólares, né?
Se a gente não vai descer a ladeira. Claro que aqui é mais uma análise, uma especulação, existem muitas pessoas analisando isso hoje. De nossa parte, né, eu colocaria a questão, né, até que ponto os chineses, né, vão ter que se desfazer das suas criptos, né, em virtude dessa nova regulamentação que está sendo imposta a eles, né. Alguns dizem que, né, não é tão grave assim, que só foi mais o FUD, né, o FUD que levou os chineses a ficarem com medo, mas tudo indica que, né, alguma coisa a mais ali que vai dificultar a vida deles em relação às criptos está estabelecida, né, e isso é uma coisa que impacta. E não só impacta os chineses, mas pode muito bem servir de modelo para que outros países também façam esse tipo de controle e dificultem, né, a vida dos investidores. Então a gente tem que ficar de olho para ver aonde isso vai parar, né, e se realmente for essa base, né, se vier dessa influência chinesa mesmo, o que está acontecendo agora, nós podemos ter problemas pela frente. Bom, então essa era a minha análise de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Recomendo a leitura, né, desses assuntos aqui. Esse daqui está no bitcoininst.com. Só clicar lá, vai estar em inglês, mas aí só traduzir no leitor. Esse aqui está no cointelegraph.com.br, esse outro está no newsbtc.com, aqui está no CoinMarketCap, aqui está no Financial Times, e aqui está no... qual que era? Esse é o... se eu não me engano, é o Bitcoins também. Tá bom, pessoal? Então aí, boa leitura para vocês e até a próxima.